Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Tenham estudado na semana passada, tenham concluído a atividade de percurso 1. Espero que todos estejam se esforçando e se empenhando para a construção do Código de Ética, que é a atividade de percurso 2. Não esqueçam, vocês ainda terão uma semana para a conclusão do Código de Ética de uma cooperativa. Espero que vocês estejam conversando, dialogando com os nossos professores presenciais, entre vocês, para a construção desse código de ética, que vai ser o trabalho referente ao projeto integrador. Então, espero que todos vocês estejam motivados, estejam gostando dessa atividade, que parte mais para uma atividade prática, para aquilo que nós esperamos de uma empresa, para aquilo que nós esperamos de uma cooperativa. Então, espero que vocês estejam discutindo, estejam debatendo e estejam construindo esse código de ética com base em princípios éticos universais, como nós trabalhamos na aula passada, respeitando o meio ambiente, respeitando a diversidade étnica e cultural, respeitando a natureza. É isso que nós esperamos hoje e é isso que nós esperamos, que vocês tenham inserido dentro do Código de Ética, além do respeito mútuo, da alteridade, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de ouvir o outro. Então nós esperamos e estamos animados, queremos ver o resultado do trabalho de vocês, estamos animados para a construção desse trabalho que nós propomos na aula passada. Mais uma vez, para quem esqueceu o meu nome, não esqueçam, meu nome é Cássio. Vamos dar início hoje à aula 3 e estou aqui com o professor Wesley. Como você está, professor Wesley? Tudo bem? Olá, estamos muito bem. Boa tarde. Olá para vocês que nos acompanham, que estão aí assistindo mais essa aula de Ética e Cidadania. Espero que estejam realmente empolgados. Na última aula, nós conversávamos sobre ética profissional, o que se espera do profissional. Destacamos mais uma vez a importância de se ter uma boa conduta profissional. Nós comentamos várias vezes semana passada, e é bom lembrar hoje de novo, que o bom profissional não é só aquele que domina uma técnica, é também aquele profissional que tem um bom desempenho ético, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa que cumpre com as virtudes e os valores da sua profissão. Então, hoje nós continuaremos com essa nossa conversa, falando um pouco sobre ética empresarial e também sobre as relações interpessoais dentro do meio do trabalho. Espero que todos estejam realmente bastante empolgados, porque a aula vai ser muito bacana. Muito obrigado, professor Wesley. Então é isso, alunos. Nós esperamos que vocês, de fato, participem, mandem as perguntas pelo chat. O professor Wesley está acompanhando as perguntas, os questionamentos. Não precisa esperar totalmente a finalização da aula. Vocês podem mandar a pergunta. Na atividade de sala, mandem a pergunta, façam os questionamentos. Esse é o momento que vocês têm de tirar as dúvidas em relação à matéria, em relação ao conteúdo que está sendo trabalhado, que está sendo abordado. Então nós precisamos que vocês, de fato, prestem muita atenção na aula. Sei que muitos estão cansados, já estudaram pela parte da manhã, e é cansativo de fato, mas todos aqueles que possuem um sonho profissional, que possuem um sonho de ingressar no mercado de trabalho, é importante fazer alguns sacrifícios. Não há glória sem sacrifício. Então nós precisamos fazer alguns sacrifícios durante a vida para que nós possamos atingir resultados esperados na vida profissional, na vida pessoal. Tanto a vida pessoal como a profissional exige alguns sacrifícios que são importantes para a nossa vida. Quando chegar lá na frente, vocês vão lembrar desses sacrifícios que vocês fizeram, do esforço, da dedicação nos estudos, no trabalho, no estágio. Então tudo isso, todo o esforço que nós fazemos durante a vida vai trazer algum resultado positivo mais à frente. Às vezes não acontece no momento, ele demora um pouco a acontecer, mas é fundamental a participação, a compreensão dos conceitos que nós vamos trabalhar e a participação de vocês durante o chat, durante a atividade de sala.
né? Concentrem-se, façam atividade de sala, mandem as respostas para o professor Wesley, que ele vai tentar responder na medida do possível, né, todas as respostas que foram encaminhadas via chat. A gente sabe que é um pouco complicado responder todas, mas vamos fazer a seleção de algumas, né, que também vão servir para vocês que responderam. Então vamos lá, na aula de hoje nós vamos estudar os conceitos de ética empresarial, relacionamentos interpessoais no trabalho e liderança. Objetivos da teleaula 3: caracterizar a tomada de decisão dos gestores de uma organização com base em suas habilidades. Discutir o processo de comunicação que permeia as relações interpessoais na organização e os ruídos que podem ocorrer. Entender o papel da liderança no ambiente de trabalho. E recapitulando aquilo que nós trabalhamos na aula passada, sempre é bom vocês tentarem fazer esse exercício mental de recapitular aquilo que vocês estudaram na aula anterior, né? Lembrem-se que eu devo ter falado em algum momento na aula anterior da importância de vocês revisarem tudo o que nós estamos passando aqui. É importante que seja feita uma revisão disso que vocês estão estudando nas primeiras 24 horas. Depois o nosso cérebro ele vai apagando algumas informações, né, do nosso dia de estudos. Então é fundamental que vocês façam essa revisão nas primeiras 24 horas. Há estudos científicos no campo da neurociência, da neurolinguística, que falam e que provam isso que eu estou falando para vocês. Dessa necessidade de entender o assunto, mas de revisar esse assunto nas primeiras 24 horas, para que vocês possam ter um aprendizado maior, para que vocês possam assimilar de uma maneira melhor tudo isso que nós estamos trabalhando aqui no estúdio. Isso não é somente para cá, para o estúdio, pessoal, isso é para a sala de aula, para as atividades, né, da escola. Vocês têm muitas matérias, vocês têm muitos conteúdos. Então, se você não revisar hoje tudo que foi discutido na escola e aqui, né, no curso que vocês estão fazendo de cooperativismo, se vocês forem deixar para revisar na quinta-feira, vocês já terão os conteúdos que serão trabalhados amanhã. Então fica muito difícil aprender dessa forma. O mais importante é que vocês sempre façam uma revisão de tudo que vocês estudam nas primeiras 24 horas. Vou dar uma dica para vocês, conforme um estudo na área da neurolinguística do professor Alberto Del Sola. Para cada hora de estudo, façam uma revisão de 10 minutos nas primeiras 24 horas. Para cada hora de estudo, faça uma revisão de 10 minutos nas primeiras 24 horas. É claro que é impossível nós, seres humanos, assimilarmos tudo aquilo que nós estudamos, mas o que nós buscamos é aproveitar da melhor maneira possível, ter um aproveitamento satisfatório daquilo que nós estudamos, né? Estudar não é apenas ler, estudar é anotar, é ouvir, é conversar com o colega, debater e ensinar. Isso é estudar, esse é o ciclo do estudo, não é apenas a leitura. Leitura é a primeira etapa do processo de estudo. Então façam a leitura do material que nós disponibilizamos para vocês, discutam entre vocês e busquem ensinar alguém, a irmã, o pai, a mãe, sobre tudo isso que nós estamos trabalhando dentro da sala de aula, porque o que nós queremos aqui, como professores, nós aqui, professores do estúdio, os professores presenciais, que vocês aprendam, que vocês tenham uma boa assimilação, uma boa compreensão, né, e adquiram de fato informações e conhecimentos que serão importantes e pertinentes para a atuação profissional de vocês. Mas isso depende de vocês também, tá, pessoal? Nós vamos fazer tudo o que for possível para que vocês tenham, né, um amadurecimento, para que vocês tenham um grau de compreensão sobre tudo que nós estamos trabalhando aqui, mas nós precisamos do esforço, da dedicação e da concentração de vocês durante a aula e do empenho e dedicação após a aula, estudando e revisando tudo isso que nós estamos trabalhando aqui. Então vamos recapitular. Semana passada estudamos os códigos de ética, né? Falamos sobre a apresentação, os princípios éticos, o relacionamento com o público interno, né? A manutenção do ambiente harmônico, o relacionamento com o público externo e a comissão de ética. Esses 5 pontos são os 5 pontos que serão primordiais para a construção do código de ética
da cooperativa que vocês vão fazer. Não esqueçam, falta uma semana. Quem não fez, façam esse exercício mental, façam esse esforço de construir esse código de ética, que vai ser algo extremamente importante. Quando vocês começarem a escrever, quando vocês começarem a fazer o código de ética, vocês vão ver como é uma atividade prazerosa, porque vocês vão estar produzindo algo, vocês estarão criando algo que é fundamental para a manutenção e existência de qualquer instituição pública ou privada hoje. Só gostaria de iniciar, professor Wesley, falando sobre o nosso primeiro slide, de fato, da aula. Então, gente, para que a gente possa compreender um pouco do que é a ética empresarial, nós vamos conversar um pouco sobre os níveis de gestão de uma organização. Como vocês podem ver na imagem, nós temos esses 3 níveis. O primeiro deles é o nível institucional estratégico, que é ocupado pela presidência e diretoria. Nesse nível é onde ficam as principais decisões, onde são definidos os objetivos. Então é aquele nível que vai organizar e planejar e pensar essa organização, seja empresa ou seja cooperativa. O segundo nível, chamado de intermediário ou tático, que é ocupado pelas gerências, é onde são transformados objetivos em programas de ação. Aqui, aqueles objetivos pensados, as pessoas responsáveis por trabalharem nesse nível, vão transformar esses objetivos em programas para que a gente possa executá-los. E aí vem o terceiro nível, que é o nível operacional, que é ocupado pelos demais cargos. Preste atenção, que operacional não é só quem trabalha com a mão na massa, o operário. É qualquer pessoa que está dentro da empresa, da cooperativa, que vai executar todas as tarefas, as atividades diárias, que vão transformar todo o programa de ação, que eram os objetivos, em ação, em atividade de fato. Por que a gente está falando isso? No próximo gráfico, vocês vão ver uma divisão de habilidades para cada uma dessas áreas. O que isso significa? Nós temos 3 tipos de habilidades necessárias dentro das cooperativas, dentro das empresas. São elas as habilidades técnicas, as habilidades humanas e as habilidades conceituais. O que são habilidades técnicas, gente? A habilidade técnica é a capacidade de executar alguma coisa. Vamos imaginar aí que existe um carpinteiro, um homem que fabrica móveis. Ele tem habilidade técnica para poder executar isso. Habilidades conceituais estão ligadas a ideias de planejamento, de gestão. E enquanto as habilidades humanas são aquelas ligadas ao relacionamento entre pessoas. São aquelas habilidades que nos são exigidas para nos relacionar bem. Por exemplo, ser uma pessoa gentil, ter a capacidade de diálogo, a capacidade de trabalhar em equipe, transformar um ambiente harmônico. E agora, se vocês prestarem atenção no quadro, vão ver que ali do lado estão os níveis, né, institucional, intermediário e o operacional. E do lado no gráfico, a gente consegue ver qual dessas habilidades é exigida em todos os níveis. A gente vê que todos eles exigem alguma dessas habilidades em maior grau. Por exemplo, no nível operacional, você percebe que exige mais a habilidade técnica que a conceitual, embora ainda tenha essa necessidade. Agora, prestem bastante atenção no meio do gráfico. Percebam que todos os 3 níveis são perpassados pelas habilidades humanas. O que quer dizer que, independente de eu estar na gerência, na diretoria, ou estar executando as atividades, independente do nível, eu preciso ter uma boa relação humana. Eu preciso, obrigatoriamente, ter boas relações. Não é mesmo, professor Cássio? Muito bem, professor Wesley. Foi importantíssimo, muito claro, professor Wesley. E é fundamental isso que o professor Wesley falou, porque nós estamos num processo de discussões no Brasil sobre, de fato, qual seria a importância das ciências humanas, das disciplinas de ciências humanas no contexto escolar, no contexto acadêmico. Não sei se vocês sabem, mas há propostas a nível nacional, há pessoas, parlamentares, que querem retirar as ciências humanas do ensino presencial nas universidades. Por quê? Consideram que as ciências humanas não trazem um resultado imediato para o Estado, para o governo,
para a sociedade. Que essas ciências humanas só fazem com que o governo gaste, né, e não traga um resultado satisfatório e imediato, por exemplo, como traz os cursos na área de ciências exatas, na área de ciências da natureza. Mas todas as disciplinas dos cursos de graduação das universidades possuem sociologia, possuem filosofia, né, nas suas emendas, justamente porque elas trabalham com esse aspecto humano, né? Às vezes a pessoa pode não gostar de uma disciplina da área de ciências humanas, mas o mais importante é que a gente perceba a importância das ciências humanas, sejam elas críticas ou as ciências humanas e sociais aplicadas. Essas ciências, elas são extremamente importantes para que nós possamos, alunos, compreender o mundo social que nós vivemos. Para que uma empresa possa construir o seu código de ética, ela precisa compreender o mundo social, ela precisa compreender a realidade social, econômica, política, cultural que ela está inserida. Por exemplo, uma empresa que trabalha na área ambiental, ela precisa, dentro do seu código de ética, respeitar todos os documentos e os tratados internacionais. Em 2012, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, evento esse que eu tive a oportunidade de participar, Cúpula dos Povos, Rio+20, talvez vocês tenham alguma lembrança desse evento pelos jornais, foi construído um documento chamado O Futuro que Queremos, onde praticamente todos os países do mundo contribuíram para a construção desse documento, onde o principal objetivo desse documento é erradicar a pobreza no mundo e diminuir os danos e os impactos provocados no meio ambiente pelas indústrias. Então nós temos documentos, nós temos tratados internacionais, e esses tratados internacionais, eles precisam ser respeitados. Então, toda empresa que atua, né, seja ela na área ambiental, na área social, ela precisa conhecer esses documentos para que ela possa se respaldar, né, na construção do seu código de ética. A empresa, ela precisa respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não pode explorar, né, a força de trabalho do seu funcionário. Ela não pode permitir que o funcionário, por exemplo, trabalhe 14 horas, 15 horas, porque se essa empresa fizer isso, ela vai estar violando os tratados internacionais. O documento Futuro que Queremos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, e todos os documentos que o Brasil é signatário, ou seja, que o Brasil assinou. O Brasil está dentro de todos os documentos, de todos os tratados internacionais. Então as empresas, sejam elas brasileiras, sejam elas do exterior, mas que abram filiais no Brasil, né, como vocês sabem, muitas empresas no mundo, elas descentralizam o seu processo produtivo. A Boeing, por exemplo, empresa que produz e que fabrica aviões norte-americanos, ela tem o seu sistema de produção, né, em vários países do mundo. Então um país constrói uma peça, o outro país constrói outra peça, e a Boeing fez isso para reduzir os custos da produção, para que a empresa possa aumentar a sua margem de lucro. Mas independente de onde a Boeing vai atuar, seja na Índia, seja na China, ou seja no Brasil, dentro do código de ética da empresa Boeing, ela precisa respeitar os direitos humanos, ela precisa respeitar o meio ambiente, os tratados internacionais. Isso faz com que a empresa ela ganhe força, ela ganhe prestígio e ela passe a ser uma empresa respeitada no próprio mercado. Quando é descoberto que uma empresa estava, por exemplo, explorando a força de trabalho dos seus funcionários, né, estava fazendo com que a pessoa trabalhasse mais de 8 horas, 10, 12, 14 horas, essa empresa ela vai ser mal vista, não apenas pela sociedade, mas pelo mercado. Então, as empresas que se relacionam com essa empresa, que seria o público externo, eles vão começar a ver essa empresa de uma forma negativa. Eles não vão mais ter o respeito que eles tinham antes, né? A empresa vai perder credibilidade. Por isso que o professor Wesley falou muito bem sobre a necessidade humana, das relações humanas. E é isso que conduz, né, as relações da empresa. São as relações humanas, são as pessoas que estão dentro das empresas que constroem o código de ética, né? Uma empresa sem pessoas, ela não é uma empresa, professor Wesley. O que torna uma empresa uma instituição de fato respeitada e consolidada no mercado é a forma como os seus funcionários se comportam,
se relacionam, a forma como esses funcionários pensam em trabalhar de forma coletiva, objetivando o quê? Objetivando atingir aqueles objetivos propostos pela empresa dentro do seu código de ética, respeitando, não podemos esquecer, todos os documentos e tratados internacionais que o Brasil é signatário, né? A empresa não pode crescer, por exemplo, destruindo o meio ambiente. Nós sabemos que daqui a algumas décadas, né, nós já teremos alguns impactos ambientais que serão possivelmente irreversíveis. Há muitos estudos, o professor Al Gore, que foi Nobel da Paz, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que recebeu o Nobel da Paz junto com o presidente Al Gore. Então, há vários estudos científicos que mostram justamente isso. Se nós não pararmos para pensar, para refletir, e propor ações, né, no âmbito público e privado, objetivando o quê? A redução dos impactos ambientais e sociais, né, do processo de industrialização, nós poderemos ter impactos irreversíveis futuramente. Então não esqueçamos do ambiente externo para eu construir um código de ética, para que eu possa consolidar, né, de fato um ambiente harmônico dentro de uma corporação, dentro de um órgão público. Nós precisamos estar pautados, o nosso comportamento deve estar pautado pelo código de ética da empresa e por esses documentos que objetivam, de fato, uma compreensão melhor do mundo e a forma como essas empresas e esses órgãos públicos devem atuar na sociedade de forma a não trazer impactos socioeconômicos e impactos ambientais à população. E isso é extremamente importante. O conhecimento técnico ele é importante? Ele é importante. Conhecimento técnico, vocês terão a oportunidade de desenvolvê-lo de uma forma, né, mais específica e direcionada para a instituição que você quer atuar no estágio. O estágio vai ser uma grande oportunidade para que todos vocês possam desenvolver habilidades, para que vocês possam colocar em prática aquilo que nós estamos estudando aqui, né? Então vocês vão colocar em prática o que vocês estão aprendendo no curso e vocês vão aprender muito também no ambiente do estágio, na empresa, na cooperativa, na ONG, na OCIP ou no órgão público, independente da instituição que vocês vão estagiar. O estágio é um processo dinâmico de aprendizagem e que vai fazer com que vocês, de fato, desenvolvam mais essas habilidades humanas no ambiente da corporação. O que nós estamos trabalhando aqui? A gente está trabalhando os aspectos conceituais, né? Esses aspectos conceituais vão levar vocês às questões técnicas, ao conhecimento técnico que as empresas tanto pedem, né, tanto exigem. É importante que eu tenha o conhecimento conceitual, que eu tenha o conhecimento técnico e que eu tenha também a habilidade humana. Eu só transformo algo em conhecimento quando eu internalizo aquilo que eu faço. Eu posso ler um livro hoje. Eu vou lembrar de tudo que eu li desse livro amanhã? Não, né? Mas se eu atuo numa determinada área, por exemplo, depois de um ano, eu transformei aquele conhecimento conceitual que eu tinha em um conhecimento técnico, né? Ou seja, aquela informação que eu adquiri dos manuais, dos livros didáticos, eu transformo em conhecimento a partir do momento que eu internalizo, a partir do momento que eu não esqueço mais. O grande professor e filósofo Mário Sérgio Cortella diz que o conhecimento é o saber inesquecível. Conhecer é eu não esquecer daquilo que eu aprendi, né? Ele cita o exemplo, por exemplo, da bicicleta. Quando você anda de bicicleta e para de andar de bicicleta durante 2, 3 ou 4 anos, quando você voltar a andar, você terá perdido a prática, mas você não terá esquecido de como andar de bicicleta. Então é um exemplo muito simples para que a gente compreenda o que é o conhecimento. É o saber inesquecível. E a informação é o saber esquecível, professor Wesley. É aquilo que a gente lê, mas que a gente esquece pelo número de informações hoje que nós temos acesso. Vivemos na era digital. Temos acesso a muitos conhecimentos, mas a gente esquece muito daquilo, né, que nós lemos, aquilo que nós vemos na televisão. Né? Por quê? Porque ele seria uma informação, ele seria um saber esquecível. Ou seja, se eu não estiver revendo aquela informação todos os dias, eu irei esquecê-la. Vamos lá para o próximo ponto, que também é extremamente importante, que seria a ética empresarial. Extremamente importante, né, no contexto da nossa aula, a ética empresarial. E aqui nós temos 3 pontos que são importantes para o desenvolvimento
de qualquer empresa, de qualquer órgão. Primeiro, é um ambiente saudável. Eu tenho que ter um ambiente saudável, um ambiente harmônico, um ambiente coletivo, um ambiente onde as pessoas não coloquem em primeiro lugar somente os seus interesses. Quando eu atuo numa empresa, num órgão público, eu preciso sempre colocar em primeiro lugar os interesses da instituição. Depois que eu coloco em primeiro lugar os interesses da instituição, eu posso pensar no âmbito individual, sempre respeitando o código de ética da instituição. Em primeiro lugar, sempre as propostas coletivas, tudo aquilo que é importante para a empresa. Depois eu vou pensar em como que eu vou contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento da empresa, ou do órgão público que eu estiver atuando. Depois a formação técnica, que é o que vocês terão aqui no curso, tanto com as informações, com as discussões conceituais, como com as habilidades, os conhecimentos que vocês irão adquirir no estágio. E o segundo, que é extremamente importante, é a visão do negócio. É extremamente importante que qualquer pessoa que esteja atuando numa empresa tenha visão do negócio. Para eu ter visão do negócio, para que vocês tenham visão de um negócio, eu preciso conhecer a sociedade, eu preciso conhecer a cultura do qual eu faço parte. Vamos pensar, professor Wesley, como é que eu vou vender, por exemplo, eu como empresário, vou vender calça jeans num país onde a religião não permite que as mulheres usem calça jeans, por exemplo. O país impõe, dentro do seu sistema religioso, que as mulheres só andem com a burca, por exemplo, como no Irã. Se eu for um empresário e tiver uma visão de negócio, eu não vou vender calça jeans no Irã, que é um país que o seu sistema religioso não permite que as mulheres usem esse tipo de vestimenta. Então, eu estou trazendo esse exemplo para que vocês compreendam que visão de negócio depende de conhecimentos na área das ciências humanas. Para que você seja um bom empresário, você precisa ter o conhecimento antropológico, que é o conhecimento da cultura, que é o conhecimento da diversidade cultural que existe naquele país. Se eu vou, por exemplo, para Cusco, no Peru, se eu for vender camiseta regata em Cusco, no Peru, talvez a minha empresa feche. Por quê? Porque lá é muito frio. Então as pessoas usam vestimentas para se aquecer. Camisas com manga comprida, camisas e ponchos, que seriam os nossos suéteres, feitos com pelo da alpaca, que são roupas quentes, que fazem com que a pessoa fique aquecida num ambiente frio. Então é claro que se eu tenho uma visão de negócio, do clima, se eu tenho uma visão sobre um conhecimento sobre a cultura, tudo isso vai me ajudar a eu definir o meu plano de negócio, conhecer a cultura, conhecer a sociedade, conhecer a economia, conhecer o clima. Vejam só quantos conhecimentos vocês devem ter para que vocês possam pensar num plano de negócio, para que vocês possam pensar se de fato isso vai dar certo. Nós vemos aqui em Porto Velho que muitas lojas não vendem roupas de frio. Por quê? Uma cidade que tem uma temperatura extremamente quente, 32, 33 graus. Às vezes chegamos a 39, 40 graus. Então, evidentemente que um empresário que coloque uma loja aqui para vender somente roupas de frio, pode ser que o negócio dele não seja tão bem sucedido assim, se ele não variar o vestuário, as roupas que ele está comercializando e pensar em algo mais propício e característico da nossa região. Então vejam só como não é tão simples assim a gente ter visão de negócio. Nós precisamos estudar. Por isso que o que vocês estudam na escola, o conhecimento de geografia, as informações que vocês adquirem e que depois vocês transformam em conhecimento a partir do momento que vocês não esquecem mais dessas informações de história, as aulas de filosofia, as aulas de sociologia, as aulas de língua portuguesa, todas elas são importantes para que vocês possam ter uma visão de negócio. Vocês que pensam em abrir um negócio futuramente, pensam em ser empreendedores, precisam estudar todas as matérias da escola. Precisam adquirir conhecimento sobre essas matérias e habilidades, porque isso vai ajudar vocês na empresa. Isso vai ajudar vocês numa reunião, por exemplo, de uma empresa para definir se vai manter ou não aquele produto, aquela mercadoria. Esses conhecimentos que vocês adquirem em sala de aula, eles serão fundamentais para que traga para vocês esse conhecimento, essa formação científica, que as ciências nos trazem para os negócios que vocês vão ou estar à frente, caso vocês sejam empreendedores, ou dentro de uma empresa que vocês estejam atuando, não é isso?
Vamos lá. Ética empresarial. Professor Wesley, Bom, é com você. destacando de novo que em todos os níveis evidencia-se que as habilidades humanas são necessárias. Lembrando que, como a gente viu, a visão do negócio, a formação técnica são importantíssimas, não estamos dizendo que não são. Mas se você não consegue ter um ambiente saudável, um ambiente onde todos os funcionários, onde todas as pessoas que fazem parte daquele grupo, daquela empresa, se você não consegue ter um ambiente saudável, provavelmente a sua formação técnica e a visão vai por água abaixo, porque você não vai ter funcionários, não vai ter pessoas que realmente queiram trabalhar e que se sintam bem naquilo. É por isso que é extremamente importante pensar nas relações interpessoais dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro de uma cooperativa, porque você pode ter os melhores funcionários do ponto de vista técnico, mas se você não consegue, de uma maneira ética, proporcionar uma boa relação interpessoal, essa capacidade técnica ela vai executar, mas vai chegar um momento em que vai ser de mau gosto. Ou você já não ouviu falar em alguma situação, pessoas que são excelentes profissionais, mas porque estão num ambiente em que elas não se sentem bem, ou trabalhando com pessoas que não colaboram, não acaba se tornando um profissional não muito qualificado, não muito bom. Do ponto de vista técnico, ele está bem formado, mas do ponto de vista humano, a convivência é difícil e isso prejudica toda a organização, prejudica toda a empresa. Muito bem, professor Wesley. Fundamental. Gente, isso é fundamental. É claro que num ambiente onde há muitas pessoas, de repente uma pessoa pode ter um comportamento que não te agrade, de repente você pode não gostar da forma como aquela pessoa se expressa, ou das opiniões políticas que essa pessoa possui. É evidente, somos diferentes. Nós vivemos em uma sociedade extremamente heterogênea, que é a sociedade brasileira. Então nós vivemos em uma sociedade heterogênea e é evidente que as empresas também serão heterogêneas. Vocês terão que conviver com pessoas com diferentes personalidades. Então, de repente, o temperamento de uma pessoa pode ser que ele não te agrade, mas é importante que você respeite o comportamento, que você respeite o temperamento da pessoa, porque nós precisamos aprender a conviver em sociedade. Não é fácil conviver em sociedade, né? Eu posso ter o conhecimento ou a inteligência intrapessoal, né, que é aquela capacidade de eu refletir, de eu fazer uma introspecção, ou seja, é aquele momento que eu reflito sobre a minha própria vida, se o que eu estou fazendo é certo, se é errado. Esse conhecimento, ele é fundamental para vocês, para o trabalho de vocês. Mas o interpessoal, que seria também chamado pelo psicólogo americano Howard Gardner de inteligência social, ele é fundamental. Aprender a conviver com as pessoas com base nas suas diferenças, né? Nós convivemos com pessoas diferentes todos os dias. Eu não posso exigir que o professor Wesley seja igual a mim, mas eu preciso respeitar o professor Wesley, eu preciso respeitar a religião e a religiosidade do professor Wesley, eu preciso respeitar os posicionamentos políticos dele, por mesmo que eu não concorde. Eu posso discordar? Posso, mas eu preciso respeitar para que nós possamos crescer profissionalmente, para que nós possamos atingir resultados positivos, né, na nossa vida profissional. Precisamos desenvolver essa habilidade e essa inteligência chamada de inteligência interpessoal. Como eu falei, inteligência interpessoal é uma inteligência diagnosticada pelo professor Howard Gardner como uma inteligência fundamental para o mundo contemporâneo, para as pessoas que querem de fato sobreviver no mercado de trabalho, para as pessoas que querem de fato crescer, progredir dentro da empresa que estão. Então, quem não tem, precisa desenvolver, né? É necessário que se desenvolva essa habilidade, que vocês desenvolvam a habilidade da inteligência interpessoal para que vocês possam, de fato, progredir dentro de uma empresa. E essa inteligência interpessoal começa onde? Começa aí na sala de aula, respeitando o seu professor, respeitando o seu colega, porque a sala de aula ela é muito parecida com um ambiente de trabalho, né? Vocês podem ver que a sala de aula, e há muitos especialistas que falam sobre isso, até hoje, ela reproduz ainda um sistema industrial do século XVIII. Né? Os horários bem definidos, vocês têm o horário do intervalo. Então a sala de aula na escola, ela vai ajudar vocês a como se comportar num ambiente empresarial. Vocês podem achar que não, mas ela é fundamental. A partir do momento que você respeita o professor, você está demonstrando que você tem respeito pela hierarquia, pelo poder que o professor exerce na sala de aula. Então, a partir do momento que vocês respeitarem o professor
e os colegas na sala de aula, isso significa que vocês já estarão mais maduros e estarão mais preparados para conviver, né, em equipe, conviver em sociedade, conviver dentro do âmbito empresarial. Relacionamentos interpessoais no trabalho. Inúmeras ações promovem um ambiente de trabalho saudável em que as pessoas se relacionam preservando o respeito ao próximo. Vejam só, respeito ao próximo. Isso aqui é fundamental, pessoal. Respeitar o próximo, compreendê-lo, respeitar as diferenças para que todos atinjam os principais objetivos da empresa, né, da OCIP, da ONG, do órgão público ou da cooperativa que vocês vão atuar. Processo de comunicação, gostaria de comentar, Exatamente, professor. Se nós destacamos que o respeito ao próximo é um elemento chave para um ambiente harmônico no trabalho, um outro elemento chave, até para que o respeito possa acontecer, é uma boa comunicação. E o que é a comunicação? Comunicação é simplesmente isso, uma mensagem enviada por meio de um canal, por um emissor para um receptor. Esse receptor vai dar um retorno, feedback sobre o que ele entendeu. O problema de tudo isso está nos ruídos de comunicação. Como assim? Vou tentar explicar de uma maneira mais fácil. Imaginem que tem uma mensagem para ser passada. Eu quero dizer algo para você que está nos ouvindo. O meu entendimento do que eu quero passar é a minha mensagem. Eu quero dizer, o sol está brilhando, o céu está lindo hoje. O céu está lindo hoje. E aí eu vou mandar essa mensagem para vocês, que vão receber pela minha voz e pelo vídeo que está chegando aí na escola onde vocês se encontram. A mensagem é, o sol está lindo. O canal de comunicação é esse vídeo que vocês estão assistindo e também a minha voz. Vocês são os receptores, vocês que vão receber. Só que vocês vão entender isso que eu falei de alguma forma. Pode ser que vocês entendam, o sol está lindo. Mas vai que por algum motivo vocês têm... Aí aconteceu alguma coisa, vocês ouviram eu dizer, o sol está rindo. Nossa, como assim? O professor disse que o sol está rindo? Mas o que será que ele quis dizer? Para vocês entenderem, a comunicação é isso. Uma pessoa, o emissor que vai emitir a mensagem e o receptor, que através de um canal vai recebê-la e vai fazer a sua própria interpretação. Na próxima imagem que vocês vão ver agora, a gente tem um esqueminha de como isso acontece. Nós temos ali o emissor, a mensagem que é transmitida, que é codificada e transmitida, o receptor que vai decodificar, vai interpretar essa mensagem, e aí ele vai dar uma resposta, que é o feedback. Mas como eu falei, às vezes acontece dessa mensagem não chegar da forma adequada. Por que isso acontece? Existe uma coisinha chamada ruídos. O que são ruídos? São esses elementos que atrapalham a comunicação e que podem prejudicar. Na aula de hoje nós vamos conhecer 3 ruídos que a gente vai conversar um pouco sobre cada um deles. São esses ruídos: a cultura, boatos e a ausência de feedback. São os 3 que nós vamos ver na aula de hoje, já na sequência. Muito bem, professor Wesley, muito obrigado. Então, como o professor Wesley falou, né, dentro do processo de comunicação, né, nós temos relacionamentos com outras culturas, né? Então, no relacionamento com outras culturas, diferenças de idiomas e comportamentos podem gerar conflitos se não forem bem administradas. Hoje nós vivemos aquilo que nós chamamos de globalização. Uns chamam de internacionalização da economia e outros de mundialização da cultura. Então nós temos hoje processos migratórios, né, muito mais intensos do que no passado. E esses processos migratórios fazem com que profissionais de um país passem a trabalhar em outros países. Então o profissional hoje, ele pode trabalhar 2 anos na Bélgica, 2 anos na Itália, 2 anos na Alemanha, 2 anos na China e no Japão, e esse profissional ele vai se deparar com culturas totalmente diferentes. E essas pessoas que estão nesses países, professor Wesley, também vão ter que aprender a conviver com culturas diferentes. Se eu abro uma empresa e se eu contrato 2 peruanos, se eu contrato 2 bolivianos, se eu contratar um italiano, um alemão, um chinês e um japonês, vejam só que diversidade étnica e cultural. Além disso, professor, no processo de comunicação,
É importante destacar que uma mensagem não interpretada por algum elemento pode até causar grandes transtornos. Imagina uma Perfeito. palavra que numa cultura, uma expressão significa uma coisa, e eu chego lá, uso essa expressão numa reunião com uma pessoa de outra cultura, de outra nacionalidade, e gera uma confusão de significado que pode constranger. É por isso que é importante observar essa questão cultural dentro do processo de comunicação. Perfeito, professor Wesley. E onde é que nós estudamos as culturas, pessoal? Na antropologia. E a antropologia é uma ciência humana. Então, essa discussão, né, que há hoje, para mim não faz sentido a partir do momento que um grupo de pessoas passa a questionar a importância das ciências humanas na sociedade. As ciências humanas são extremamente importantes para a compreensão da sociedade, para a compreensão das culturas. Hoje, eu posso muito bem conhecer elementos importantes da cultura japonesa, da cultura chinesa, se eu sou um empresário e se eu estou aberto a receber pessoas de várias nacionalidades, eu, como empresário, preciso exercer o meu conhecimento antropológico, eu preciso trabalhar, eu preciso consolidar um conhecimento antropológico que vai me ajudar na compreensão dessas diferentes culturas, dessas pessoas de diferentes nacionalidades que trazem consigo um idioma diferente, um dialeto diferente, expressões que eles utilizam no âmbito corporativo em seus países, podem ser que eles tenham outro significado no Brasil, né? Então eu preciso sentar com essas pessoas, conhecer melhor essas pessoas, a sua cultura, o seu costume, a sua forma de pensar, as suas propostas, para que eu possa, como empresário, que vocês também poderão, quem sabe futuramente como empresários, trazer essas pessoas para que elas possam agregar a sua empresa. Para que isso aconteça, é evidentemente que vocês precisam estudar as culturas, os modos de vida, né, as condições de vida que essas pessoas estão nos países que elas vivem e, evidentemente, fazer reuniões constantemente para que os funcionários que fazem parte da sua mesma nacionalidade possam conhecer, né, os elementos que podem atrapalhar, né, no desenvolvimento da empresa e transformar esse problema numa solução. Como? Conhecendo essa cultura, conhecendo essa pessoa e a realidade sociocultural que essa pessoa estava inserida até entrar na sua empresa. No próximo ponto, nós vamos trabalhar, dentro ainda do processo de comunicação, ele vai dizer que cada um dos integrantes da equipe precisa ter bem definida a importância de um comportamento adequado a esse contexto. Claro, precisamos definir qual é a importância de um comportamento adequado nesse contexto. Qual contexto? Esse contexto da mundialização da cultura, esse contexto onde pessoas circulam livremente por vários países do mundo, né, onde pessoas de uma nacionalidade podem exercer a sua profissão, exercer aquilo que ele aprendeu dentro da universidade num outro país. Hoje eu me formo no Brasil, mas se eu tiver uma oportunidade de trabalho, se eu tiver uma boa proposta, eu posso exercer a minha profissão em Portugal, posso exercer a minha profissão nos Estados Unidos. O governo canadense hoje vem incentivando muitos brasileiros a irem para o Canadá trabalhar. Quando eu chegar no Canadá, ou melhor, antes de ir para o Canadá, eu preciso estudar sobre a cultura canadense, a economia, a política, a culinária, para que eu possa, de fato, me inserir dentro do contexto sociocultural canadense. E é claro, a empresa do Canadá também precisa conhecer o meu modo de vida, conhecer a minha cultura, conhecer os elementos que fazem parte dos princípios éticos estabelecidos pela sociedade brasileira e a minha conduta moral, né? Isso é fundamental. Processo de comunicação. Boatos são fontes inesgotáveis de conflitos. Palavras mal utilizadas ou percepções inadequadas das pessoas, falta de sigilo e predisposição em propagar informações não confirmadas costumam causar situações constrangedoras para todos. Exatamente. Então, não precisa nem falar muito para dizer que boatos, informações falsas ou até informações vazadas, elas podem destruir completamente o processo de comunicação. Nas próprias experiências na escola, com os colegas, com os professores, a gente já consegue perceber isso, o quanto uma palavra maldita, um boato espalhado, uma história inventada ou que não está realmente constatada, pode destruir completamente o ambiente, destruir completamente o processo de comunicação. E isso não é diferente dentro de uma empresa, dentro de uma cooperativa. É preciso estar atento ao sigilo e à veracidade das informações passadas. Caso contrário, a gente pode gerar conflitos gigantescos
que podem inclusive causar o ruimento, acabar com a cooperativa por causa da falta de uma boa comunicação. Ótimo, muito bem, professor Wesley. Dentro do processo de comunicação, existe outra possibilidade de ocorrência de conflitos. Face à comunicação inadequada, se dá em função do feedback e retorno que os trabalhadores esperam de suas lideranças. Reuniões de feedback devem ser periódicas entre as lideranças e os liderados, a fim de que os profissionais saibam como seu desempenho está sendo percebido. A reunião de feedback é aquela reunião, pessoal, que vocês vão participar, onde vocês vão compreender melhor o que está sendo feito pelos outros setores, como que esse setor está atuando, né, como que essa pessoa está atuando e como as pessoas veem a sua atuação. Tanto a sua conduta moral, como o seu conhecimento técnico, de que forma que você está trabalhando, de que forma que você está cooperando, de que forma que você está auxiliando no desenvolvimento das atividades da empresa. Há pessoas que, às vezes, acham que estão trabalhando muito bem, que estão superando as expectativas, mas não é bem assim. Nós temos que ouvir o outro, ouvir o colega. Não é só apenas aquele que está numa posição hierárquica de superioridade em relação a mim. Ouvir o meu colega, porque ele vai ter uma outra percepção diferente de mim. Então, se eu atuo com o professor Wesley numa empresa, mesmo que nós estejamos no mesmo nível hierárquico, é extremamente importante para mim ouvir o professor Wesley. Depois da aula, quando essa aula acabar, eu vou perguntar para o professor Wesley se eu fui bem, né, se ele tem alguma sugestão para que eu possa melhorar a minha aula. Eu pergunto para os professores que assistem às aulas do EAD se eles gostaram, se eles não gostaram, o que eu posso melhorar. Então isso faz com que a gente sempre esteja num processo de evolução, de crescimento profissional e de crescimento pessoal. Existe um termo que a gente utiliza no campo da administração chamado brainstorming. Nessas reuniões de feedback também é evidente que muitos problemas da empresa são discutidos e aí surgem as ideias. O professor Wesley ele pode propor uma ideia para que eu possa melhorar a minha forma de lecionar. E eu posso propor uma ideia para o professor Wesley. Numa reunião, numa empresa ou numa cooperativa, né, chove ideias, propostas, e é isso que a gente chama, né, que é um termo técnico chamado de brainstorming, que ele é muito importante, né, para que a empresa possa, da melhor maneira possível, usar essas ideias e colocar, né, parte dessas ideias. É claro que às vezes não dá para colocar todas essas ideias em prática, mas a empresa vai definir junto com a sua equipe quais daquelas ideias que surgiram nessa reunião de feedback, nessas reuniões profissionais que poderão auxiliar no desenvolvimento das atividades da cooperativa. Liderança. Você pode já ter presenciado uma situação na qual o estresse tomou conta de um líder que se viu pressionado a alcançar resultados. A superação dessas situações faz parte do papel da liderança, assim como a capacidade de resistência às pressões deve ser atributo de um líder. Ser líder não é apenas atuar dentro de um contexto favorável. As empresas, elas precisam, evidentemente, conquistar clientes. E é claro que você, quando estiver num papel, quando estiver exercendo o seu papel de líder, quando você estiver num cargo hierárquico superior aos demais, você vai precisar conviver com as pressões que existem, tanto externamente como internamente. De repente, o seu chefe peça para que você faça um número de atividades que naquele primeiro momento você pode achar que você não vai ser capaz de fazer. Se você colocar isso como um obstáculo intransponível, algo que você jamais vai conseguir, você já está se bloqueando mentalmente. Então eu preciso me organizar, me planejar, para que eu possa, até o final da semana, por exemplo, estabelecer um conjunto de metas que foram estabelecidas pela empresa. E é claro que nem todas as pessoas estão preparadas para a pressão. Lembram do que eu falei? A pessoa pode ter o conhecimento técnico, mas se ela não estiver preparada para essa pressão que vai ser exercida sobre ela, claro, se você é contratado por uma empresa, essa empresa espera o quê? Que você produza resultados para ela, que você faça com que ela cresça, com que ela se desenvolva. Você precisa ajudar a empresa a ser conhecida no mercado, né, dentro daquele setor econômico no qual ela está inserida. Sempre vai haver pressão. Quando vocês vão estudar para as provas bimestrais, vocês não ficam pressionados? Ficam ou não?
Ficam. Eu já fui aluno e eu ficava pressionado, mas a gente não aprende a conviver com isso. Todo final do bimestre eu vou ter prova, eu vou ter que estudar. Os meus pais esperam que eu tire boas notas, o professor espera que eu tire uma boa nota. Isso é pressão. Então nós, seres humanos, quando vivemos em sociedade, principalmente numa empresa ou numa cooperativa, temos que aprender a conviver com essas pressões que só nos fazem amadurecer e nos desenvolver cada vez mais. Exatamente. Tem uma palavrinha na física que fala, que pode ser usada também aqui, que é resiliência, que é a capacidade que alguns materiais têm de resistir à pressão interna ou externa. Por exemplo, a madeira. Se você bate na madeira, ela não vai se entortar nem dobrar, porque ela tem uma alta resiliência. Agora, se você faz isso com uma folha de papel, que não tem tanta resiliência, a folha vai se dobrar todinha. É por isso que um bom líder tem essa capacidade de resistir ao estresse e à pressão. Muito bem, professor Wesley. Então, como a gente falou, o termo liderança foi incorporado pelas organizações para indicar um profissional que consegue suportar mais ou menos a pressão do cotidiano por resultados. Toda empresa, ela estabelece um conjunto de resultados, ou para aquele dia, ou para a semana, ou para o mês, ou para o ano. Então é importante que todos vocês atuem e compreendam que, independente de onde vocês forem trabalhar, sempre será exercida sobre vocês uma pressão da empresa, da cooperativa, do órgão público, mas vocês precisam entender isso e ver isso como um desafio. E um desafio que ele pode ser superado. E para que vocês possam vencer esse desafio, é evidentemente que vocês precisam aprender a conviver com essas cobranças. Então agora, pessoal, vocês irão fazer a atividade de sala. Terão 20 minutos para fazer atividade de sala. Façam, participem, mandem as perguntas para o professor Wesley, para que ele possa sanar algumas dúvidas que porventura poderão surgir. Então pedimos para que vocês se concentrem, formem grupos, façam as atividades de sala que nós propomos e logo, daqui 20 minutos, estaremos com vocês para fazer a correção das atividades. Olá, alunos, tudo bem? E aí, conseguiram responder a atividade? Estava difícil? Estava fácil? O que vocês acharam? Acrescentou, agregou informações importantes dentro do contexto da aula? Espero que vocês tenham feito, tenham participado. O professor Wesley ainda está aqui, ansioso, aguardando as respostas de vocês. Quem ainda não respondeu, ainda há tempo de responder, ok? Porque a gente vai fazer uma rápida revisão da aula com base em 3 pontos extremamente importantes que nós não discutimos antes da atividade. E nós vamos falar sobre, ainda dando continuidade à questão da liderança, existem aspectos que são extremamente importantes dentro do contexto da liderança, que são eles: consciência das dificuldades. Vocês precisam ter consciência que as atividades profissionais, algumas são mais simples e outras são mais complexas. Essa consciência da dificuldade vai me levar à superação do problema. Se eu quero, de fato, crescer, progredir, prosperar na empresa ou no órgão público, na cooperativa do qual eu faço parte, você precisa, aluno, ter consciência da dificuldade que vai surgir não apenas no âmbito técnico, dentro do aspecto técnico que você já domina, mas no âmbito das relações humanas, os conflitos que vão existir dentro da empresa, como que vocês terão que administrar esses conflitos. Então as dificuldades, elas surgem no aspecto conceitual, de repente você não recorre de um termo acadêmico ou de um termo técnico que é muito utilizado nos documentos que a empresa utiliza. Pode surgir uma dificuldade no aspecto técnico, na execução de uma atividade, ou pode surgir uma dificuldade de relacionamento no âmbito da cooperativa, mas vocês terão que ter consciência dessa dificuldade, pensar, refletir sobre a sua conduta, sobre a sua ação, e realizar reflexão teórica sobre as condutas que vocês exercem no âmbito da empresa. Isso vai fazer com que vocês tenham consciência e busquem uma solução para as dificuldades, para os problemas que forem surgir. A espiritualidade, a religiosidade, elas são fundamentais em qualquer ambiente. Por mais que você
Há pessoas que seguem uma religião, há pessoas que não seguem uma religião. Independente disso, de você fazer parte ou não de uma igreja, de uma religião, a espiritualidade e a religiosidade, elas podem, né, ser exercidas, você pode praticar a sua religiosidade independente da sua igreja, da sua religião, porque a religiosidade ela é o sentimento que você sente. São os princípios éticos, são os valores morais que existem dentro das religiões. Há pessoas que seguem uma religião, há pessoas que se identificam com mais de uma religião. Mas o mais importante para a vida pessoal e profissional é a religiosidade, né? É aquilo que eu faço da minha vida com base em princípios éticos e com base em valores morais que foram construídos dentro de um sistema religioso. Isso é fundamental para todos vocês, alunos, para nós, para toda a sociedade, independente do contexto a qual a pessoa está inserida. Persistência, né? Persistir é fundamental dentro da empresa. Se você não conseguiu executar uma atividade, persista nessa atividade até você conseguir fazê-la. Por mais que você acredite que você não seja capaz, de fato, de colocar aquela atividade em prática, persista e vá até o final. Veja isso como um desafio que você tem que superar e superar no dia a dia da sua profissão, sair da zona de conforto. Vocês estão saindo da zona de conforto, claro, vocês estão fazendo um curso, vocês almejam um emprego, almejam uma inserção no mercado de trabalho, vocês querem ajudar os pais, ajudar financeiramente os pais, pensam na construção de um patrimônio, claro, vocês querem construir uma casa, ter uma casa própria, ter um carro próprio, e por isso estão, evidentemente, não apenas pelo aspecto material, mas no aspecto pessoal, né, da conquista, uma questão de honra, é claro, né, a gente estudar, mostrar para os nossos pais que nós atingimos, né, um determinado patamar na nossa vida profissional. Quem é que não quer? Quem é que não quer orgulhar os pais pelas conquistas pessoais e pelas conquistas profissionais? Então vocês já estão no caminho certo, estão fazendo um curso, estão estudando, estão se dedicando, estão buscando sair daquela zona de conforto. Há alunos que já têm uma vida confortável, mas mesmo assim buscam estudar para não depender mais daquilo que o pai proporciona. Quando nós estudamos, nós esperamos sermos protagonistas das nossas próprias vidas, tomarmos as nossas próprias decisões. Então, para eu superar uma determinada situação ou uma zona de conforto, é evidentemente que eu preciso estudar, eu preciso me dedicar para eu sair daquela zona de conforto, para que eu possa atingir patamares maiores, para que eu possa atingir metas e objetivos na minha vida. E as decisões são necessárias. Tomar decisão é uma qualidade fundamental para o líder. Tomar decisão é fundamental a quem exerce uma liderança dentro de uma empresa. E não confundam, exercer liderança não significa que você tem que estar num cargo de chefia. Você pode ter um perfil de liderança, você pode exercer uma liderança entre os pares, entre os iguais. Não significa que você tenha que ser o chefe imediato, que você precisa ser o patrão para que você possa exercer uma liderança. Há chefes e patrões que não exercem liderança. E há pessoas que estão dentro do mesmo nível hierárquico e exercem essa liderança. Por quê? Porque não tem medo de tomar decisões, não tem medo de expor seus pensamentos, as suas ideias e as suas propostas. Então isso é fundamental para que vocês possam prosperar, para que vocês possam progredir no âmbito profissional. Liderança. Poderia comentar para a gente, professor Wesley, o que... Então, falamos bastante sobre liderança, falamos que o líder consegue resistir às dificuldades, ao estresse, mas vamos conhecer agora um pequeno conceito sobre o que é liderar. Lembrando que líder não é somente o chefe, o patrão, o coordenador, mas todos nós temos alguma capacidade de liderança. Liderança nem sempre está ligado a hierarquias. Está mais ligado à autoridade no sentido da capacidade de cativar e fazer com que os outros trabalhem juntos. E aí a gente vai trabalhar o seguinte conceito que vocês acompanham também na nossa imagem, que diz assim: liderar é ser capaz de lidar com situações difíceis, buscando uma saída para os problemas, ao mesmo tempo em que se envolve com as pessoas da equipe de trabalho. Ou seja, liderar é essa capacidade de lidar com a situação de pressão, com a situação de problema
e fazer envolver também as outras pessoas da sua equipe. O líder não é aquele que está por fora, olhando de longe a situação e falando para onde ir. É aquele que está junto, que caminha junto, que conhece as dificuldades e que faz com que todos aqueles que compõem aquela equipe possam trabalhar em conjunto. Por isso é importante a figura da liderança. O líder é aquele que nos motiva, que caminha junto e que tem essa capacidade de, diante de um problema, encontrar a saída e apresentar uma solução que envolva a todos. Muito bem, professor Wesley. E aqui nós temos uma imagem que vai esclarecer bem o que seria a liderança. Liderar não é impor. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Liderar não é apenas mandar. Há pessoas que têm essa concepção equivocada de que liderar significa mandar, impor as suas próprias vontades ou centralizar decisões. Liderar, eu preciso aprender a descentralizar. Para que eu seja um líder, eu preciso confiar na equipe, né, que eu estou liderando, e eu preciso aprender a delegar responsabilidades a essa equipe. Eu não posso impor a minha vontade. Como a própria imagem diz, liberar é despertar nos outros a vontade de fazer. É eu fazer com que as pessoas sintam vontade de fazer, que elas compreendam qual é a importância, qual é a necessidade, né, do ato de fazer no âmbito corporativo, no âmbito institucional, público institucional, no âmbito da cooperativa. Então, a liderança, ela não é uma imposição. A liderança é o despertar nos outros a vontade de fazer. Mas para que essa pessoa faça, né, algo que o líder propôs, claro, uma proposta essa construída coletivamente, o líder precisa fazer com que a pessoa compreenda, entenda aquilo que ela vai fazer, o ato do fazer, a consequência da ação e a importância daquela ação para que a cooperativa, para que a empresa possa atingir as metas e os objetivos, né, que foram propostos dentro do Código de Ética. E agora vamos responder as atividades, né, ainda estamos aguardando, né, as respostas e espero que vocês tenham compreendido, tenham respondido. Quem ainda não respondeu, ainda há tempo, podem mandar para o professor Wesley. O professor Wesley está esperando, né, que vocês mandem as respostas e vamos fazer a correção delas agora. Professor Wesley, por favor. Muito bem, então todos vocês receberam aí 5 palavrinhas para que a gente pudesse conversar. Foram termos, conceitos que a gente trabalhou na aula de hoje e cada um deveria colocar o significado. As palavras eram habilidades humanas, ruídos de comunicação, resiliência, feedback e boatos. Nós recebemos algumas respostas, muito bacana. A aluna Adevânia, sobre habilidades humanas, disse o seguinte: são habilidades necessárias para a gente ter boas relações pessoais. Então, segundo ela, as habilidades humanas são elas para que aquelas habilidades que nos ajudam a ter boas relações pessoais. E a resposta para esse conceito é habilidades necessárias para ter boas relações pessoais, que envolvem também a boa comunicação. Então, quando a gente fala de habilidades humanas, nós estamos falando de todas aquelas habilidades que nos favorecem no relacionamento entre outras pessoas. Como, por exemplo, a capacidade de diálogo, a capacidade de trabalhar em equipe, a própria liderança, a habilidade de liderar. Tudo isso está envolvido dentro do conceito do que são as habilidades humanas. A resposta da Adevânia foi realmente muito boa, vem bem de encontro com aquilo que nós estamos propondo e que nós conversamos. E lembrando, gente, que dentro de uma cooperativa, dentro de uma empresa, uma ONG, órgão público, as habilidades humanas são necessárias em qualquer nível de organização. Seja de quem vai executar a tarefa, seja de quem vai planejar, são extremamente necessários. E o segundo termo nosso são os ruídos de comunicação. E teve resposta também que veio lá da escola Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, o aluno Maicon, que ele disse o seguinte sobre os ruídos de comunicação: é a interferência entre o emissor para um receptor. Muito bem, Maicon, gostei bastante da sua resposta e realmente é isso mesmo. São situações que interferem no processo de comunicação e que podem gerar conflitos.
Se a gente lembrar que a gente colocou naquele quadrinho lá, que tem um emissor que vai mandar uma mensagem, que vai emitir uma mensagem, e um receptor que vai receber, o ruído de comunicação é qualquer coisa que faça, que interfira nessa mensagem. E aí nós destacamos 3, né? Que foi as diferenças culturais, uma palavra, uma expressão, um modo de agir, que para uma cultura é de um jeito e para outra cultura é de outra, pode atrapalhar completamente o processo de comunicação. O outro que nós colocamos foram os boatos. Boatos são aquelas palavras malditas, que daqui a pouco a gente vai falar também qual é o conceito que está ali. Quase que eu dou a resposta antes da hora. E a última é a ausência de feedback. E vamos para o próximo conceito, que é o conceito de resiliência. Eu vou ler as respostas que nos mandaram, tanto do Maicon quanto da Devânia, que os dois, uma resposta pode complementar a outra. A Devânia, o Maicon disse assim: resiliência é um termo utilizado na física para designar a propriedade que alguns materiais têm de suportar pressão interna ou externa. E a Devânia disse que é a habilidade do profissional que consegue suportar mais ou menos a pressão do cotidiano por resultados. Como eu falei, as respostas se complementam. Os dois parecem que estavam combinados ali de responder uma parte e outra. Mas então, resiliência na física significa isso. Um material, por exemplo, a madeira, a rocha, o aço. Se você for tentar dobrar uma placa de aço, botar uma força sobre ela, você não vai conseguir. Já sobre o papel, você consegue torcer o papel, amassar o papel. Porque o metal, o aço, a rocha, a madeira, tem mais resiliência do que o papel. Da mesma forma, um bom líder tem resiliência. Ele consegue administrar qualquer pressão cotidiana para conseguir algum resultado. Consegue aguentar o estresse de ter que tomar uma decisão num momento rápido, ou um momento de conflito, ou então alguma adversidade que aconteceu e exigiu dele uma resposta rápida. O líder consegue trabalhar de maneira mais serena e mais tranquila. O próximo conceito é o conceito de feedback. Feedback, vamos olhar aqui a resposta do Maicon, que disse o seguinte: é o retorno do receptor ao emissor. Isso é um dos conceitos de feedback, como nós vimos dentro do processo de comunicação. O retorno dado de quem recebe uma mensagem a partir de seu entendimento no processo de comunicação. Me passa uma mensagem, eu escuto aquela mensagem e eu vou entender aquilo que foi me passado e vou emitir um feedback. Pode ser uma frase, uma palavra, um texto, ou até uma reação, né? Ou vocês nunca receberam uma mensagem, alguém disse algo para vocês e vocês olharam assustados. Esse olhar assustado é um feedback, é a sua reação à mensagem, a sua interpretação. E outro conceito de feedback que a gente olhou foi a avaliação dada pela liderança aos liderados sobre o seu desempenho. Ou seja, aquelas reuniões que se faz dentro da empresa, dentro de uma organização, para se definir, para se dizer como é que está o andamento, avaliar a caminhada, ouvir os liderados, o que eles pensam do líder, e vice-versa, o líder sobre os liderados. São esses encontros que favorecem a comunicação e entendimento de como está organizado a empresa, a organização. E por último, nos restou os boatos. E a Devânia disse assim, ó: são palavras mal utilizadas ou percepções inadequadas das pessoas, falta de sigilo e predisposição em propagar informações não confirmadas. Muito bem, a Devânia e Maicon, vocês estavam bem atentos e creio que seus colegas também estavam, né? Acho que a resposta de vocês deve ser um reflexo também do que todos os colegas que acompanham essa aula estão acompanhando. Boatos são isso, são essas palavras mal utilizadas, percepções inadequadas, falta de sigilo, aquela informação que eu não averiguei direito a fonte e já fui repassando. Tudo isso, essas informações acabam destruindo o processo de comunicação e prejudicando toda a organização.
professor Wesley, excelente. E retomando aquilo que nós falamos na aula passada, pessoal, vocês não podem esquecer, sobretudo, da forma como vocês usam as redes sociais, sobretudo no âmbito profissional. É claro que na vida pessoal também nós temos que tomar muitos cuidados. Temos que tentar não expor tanto a nossa vida pessoal, os nossos problemas. Nós temos os nossos amigos, temos os nossos familiares. Então, quando nós estamos com algum problema no âmbito profissional ou no âmbito pessoal, não precisamos ir para uma rede social, né? Podemos consultar, podemos procurar os nossos melhores amigos, os nossos familiares para falar sobre isso. Porque a partir do momento que você passa a expor tudo aquilo que você está pensando, tudo aquilo que ocorre na sua vida pessoal, existe uma possibilidade, né, de você levar isso para o âmbito da rede social, no âmbito profissional. Então, no âmbito profissional, é extremamente importante que vocês guardem sigilo, que vocês não façam boatos, né, sobre situações que ocorreram dentro da empresa, dentro da UCIP, do órgão público, ou seja, do ambiente que vocês estão trabalhando. Levar isso para uma rede social vai expor, poderá arranhar a imagem daquela instituição da qual eu faço parte e poderá, evidentemente, arranhar a minha imagem, poderá me prejudicar. Porque a partir do momento que eu vou para uma rede social falar mal da instituição que eu trabalho, como é que as pessoas no meu ambiente de trabalho vão me ver? Como é que os líderes, os chefes ou os patrões, né, da empresa ou os chefes do órgão público que eu estou vão me ver? A partir do momento que eu tiro do âmbito corporativo ou institucional problemas que deveriam ser resolvidos ali, junto com a equipe, junto com os profissionais, eu levo isso para uma rede, eu estou, evidentemente, atrapalhando o desenvolvimento, o crescimento da empresa. Eu posso estar levando as pessoas hoje, né, nós vemos com muita frequência, às vezes a pessoa transformando a verdade, o boato numa verdade. E aí quando a pessoa transforma o boato numa verdade absoluta, leva isso para uma rede social, a rede ela tem o poder de disseminar informação muito rapidamente. Né? Como é que as outras empresas, por exemplo, as empresas que fornecem produtos, né, para essa outra empresa, se de repente você conhecer alguém que atua nessa empresa fornecedora e você joga uma informação, né, equivocada ou distorcida sobre aquilo que foi dito, pensem sobre isso, de que forma que isso pode atingir a imagem da empresa e de que forma que isso poderá atingir a sua imagem dentro da empresa, de que forma que isso vai te atrapalhar. Então, essas questões, problemas da empresa, resolvem-se dentro da empresa. Por isso que existem as reuniões de feedback, por isso que existem as reuniões para que se possa pensar, né, em metas, em objetivos. Por quê? Porque é nesse espaço, no espaço da empresa, no espaço da cooperativa ou do órgão público, que deve ser discutido as propostas e os problemas que estão acontecendo no âmbito da empresa. Se o funcionário está com um problema com outro funcionário, isso deve ser discutido no âmbito da empresa. Né? Levar isso para uma rede social e disseminar um problema interno pode, evidentemente, acarretar alguns problemas para você e até mesmo para a empresa também, professor. Além disso, professor, é importante destacar, quando nós falamos desse processo de ética e de comunicação, que é sempre importante frisar que é necessário entender todo o conjunto. Nós destacamos na nossa aula de hoje como os ruídos de comunicação podem atrapalhar completamente a compreensão da mensagem que está sendo passada. E ruídos de comunicação são inúmeros. Por isso é importante tentar entender todo o contexto no qual aquela mensagem me é passada, principalmente dentro de uma organização, dentro do trabalho, dentro de uma empresa ou de um órgão público. Porque se eu não sou capaz de compreender todo o conjunto da informação, corro muito risco de interpretar aquela mensagem de maneira equivocada e acabar até transmitindo a mensagem de maneira errada. Eu lembro quando era criança, professor Cássio, nós brincávamos daquele jogo do telefone sem fio, não sei se o senhor já brincou, que a brincadeira consistia em a gente passava uma mensagem para uma pessoa na fila e aí ia passando no ouvido do outro até chegar na última. Quando chegava na última, muitas vezes, essa mensagem estava completamente embaralhada. E isso muitas vezes acontece quando o processo de comunicação não é levado a sério. Quando você recebe uma informação,
Até onde você vai? Gente, as redes sociais hoje estão cheias disso que chamam de fake news, de notícia falsa. Até onde a gente vai para compreender se a informação que a gente recebe é verdadeira ou não? Ou mais, até onde a gente vai para perceber se a gente realmente conseguiu entender aquela mensagem que nos foi passada? Que às vezes aquilo que a pessoa me transmitiu não é exatamente o que eu entendi. Por isso é importante esse processo de feedback, esse processo de dialogar, de perguntar da pessoa, de compreender, entendeu? Entendi, não, tive uma dificuldade. Quando vocês estão com alguma dificuldade no conteúdo com os professores, vocês perguntam para eles, vocês tentam esclarecer a dúvida para tentar entender. O processo de comunicação é essencial para uma boa relação humana. Não dá para a gente ter uma boa relação se a nossa comunicação está falhada. E quando a gente pensa numa cooperativa, imagina como é que se daria certo uma cooperativa com problemas de comunicação entre os cooperados, entre as pessoas que a compõem. Ia ser um bicho de 7 cabeças, ninguém ia conseguir resolver nada. É por isso que a gente está batendo nessa tecla na aula de hoje. Um bom desempenho ético, um bom desempenho da ética profissional também passa por uma boa comunicação. Professor Muito bem, professor Wesley. Então, alunos, mais uma vez, não esqueçam da importância das atividades de percurso, das atividades de sala. Mais uma vez, a atividade de percurso, o projeto integrador, né, que é a construção, elaboração do Código de Ética da Cooperativa. Vocês ainda terão uma semana para concluir essa atividade. Não deixem de fazer, é fundamental que vocês façam essa atividade. É uma forma de vocês estarem colocando em prática tudo isso que a gente está discutindo aqui. Algumas coisas que a gente fala, que a gente discute, parecem ser muito conceituais, né, que a gente estava vendo até no quadro da aula, mas quando você for trabalhar, produzir, elaborar o código de ética, vão vir algumas informações, lembranças da aula, né, aquilo que ficou marcado na mente de vocês. O nosso cérebro, ele apaga algumas coisas que podem ser irrelevantes, né, ou não, e muitas informações ficam. Então, algumas coisas são deletadas, outras ficam. Tudo que ficou das aulas, das leituras que vocês fizeram, das discussões em sala de aula, utilizem isso para a elaboração do Código de Ética da Cooperativa. Né? Essa atividade é uma atividade fundamental, é o exercício prático de tudo aquilo que nós estamos propondo, de tudo aquilo que nós estamos discutindo. Então, o fazer a atividade de fazer, né, de propor, de pensar, de sugerir um código de ética, ele vai ser fundamental para que essa disciplina realmente possa atingir o seu resultado. Para que nós possamos atingir o nosso resultado, precisamos que vocês façam essa atividade, que vocês se reúnam, que vocês debatam, que vocês tragam todos esses conceitos que nós estamos trabalhando. Claro, alguns conceitos vocês irão esquecer, outros vocês irão lembrar. Deem uma revisada do material, né, que nós postamos no AVA, para que vocês possam lembrar do conceito, né, fazer uma associação da definição e do conceito, como que vocês irão utilizar esse conceito dentro do Código de Ética da Cooperativa. Não esqueçam, vocês estão fazendo um curso que ele é extremamente importante para o país. As cooperativas hoje, como eu falei na aula passada, elas respondem por quase 50% de tudo aquilo que o Brasil produz. Então vejam só a importância para a economia, vejam só a importância das cooperativas para a geração de emprego, para a geração de renda no Brasil. O mundo hoje tem aproximadamente 1 bilhão de pessoas que dependem de cooperativas, que atuam em cooperativas, trabalham em cooperativas ou dependem de cooperativas. Então, isso é extremamente importante. É muito importante hoje as cooperativas no contexto econômico brasileiro. Né? São órgãos, né? São órgãos da iniciativa privada, órgãos privados que estão fazendo a diferença hoje no sistema socioeconômico brasileiro. Então, se preparar, se qualificar para atuar, quem sabe futuramente numa cooperativa, vai ser muito importante para vocês. Conheci muitos amigos, professor Wesley, inclusive, depois que eu comecei a estudar sobre cooperativas, eu comecei a conhecer e pesquisar as cooperativas de Porto Velho. Eu comecei a ir às cooperativas de crédito, as cooperativas que trabalham com produção de alimentos, enfim, com sistemas habitacionais. Procurei conhecer, porque
claro, eu estou trabalhando com a disciplina junto com o professor Wesley, mas é importante você ir à cooperativa, você conhecer uma cooperativa, como é que funciona, por exemplo, a questão da operação logística, os funcionários, o que cada um faz, qual a importância dessa cooperativa no contexto local no qual vocês alunos estão inseridos. Então, buscar sair desse âmbito, né, das discussões conceituais e para a prática, procurar conhecer uma cooperativa, de que forma que essa cooperativa está atuando na cidade que você mora, isso é muito importante. É isso, de fato, que vai fazer com que se consolide tudo aquilo que nós estamos trabalhando com vocês. Eu já fiz isso, né? Até então, eu não conhecia as cooperativas de Porto Velho. E esse curso e essa disciplina despertou uma vontade em mim de conhecer o funcionamento de algumas cooperativas em Porto Velho. Fui a 3 cooperativas, já visitei, vi a forma como essas cooperativas atuam, a importância dessas cooperativas para a economia de Porto Velho e, evidentemente, para a sustentabilidade das famílias que trabalham dentro delas. Então, façam isso, façam essa atividade, façam exercício, busquem sair, né, do âmbito da leitura, façam as leituras, leiam, releiam, revisem, mas busquem conhecer na prática como uma cooperativa funciona, que vocês vão se surpreender. E talvez a partir desse momento, para aqueles que ainda não compreenderam, né, a importância de uma cooperativa na prática, vocês vão ter a oportunidade de conhecer e de saber como essa cooperativa de fato funciona. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, dos alunos, de todos os alunos que se concentraram, que participaram da aula, que mandaram as respostas. Vocês estão de parabéns. É fundamental que vocês participem, perguntem, questionem, que vocês fiquem atentos a tudo que nós estamos falando, porque o nosso objetivo de fato, eu e o professor Wesley, é ajudá-los, é poder acrescentar algo à formação profissional de vocês. Professor Wesley, o senhor gostaria de fazer as suas considerações finais? Então, gente, muito obrigado pela participação e atenção. Foi muito bacana ver as respostas de vocês, a interação. Espero que na próxima aula estejamos também bem antenados, participando juntos. E fica aí a mensagem, a comunicação, a liderança, como elementos para que a gente possa realmente ter uma boa ética, uma boa comunicação dentro da cooperativa. E muito obrigado pela participação, pela aula de hoje. Já estou ansioso pela aula da semana que vem. Estejam atentos nas atividades de percurso e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.